você fica... É difícil de se livrar. E normalmente o Flamengo faz contratos longos e caros. E aí o cara fica ganhando muito bem e fica aí compondo número no elenco, né? Tem essa questão também, né? É tudo isso porque o planejamento ele é muito mal feito, né? Tudo feito na base do vamos que vamos, vai contratando. Tem dinheiro, vai lá, contrata atrás e um abraço. E como o André destacou, tem parte da torcida parece realmente muito envolvida por uma ideia de que você tem que trazer só como se fossem zicos, né? Jogadores caros, jogadores de um determinado patamar. É tudo muito, muito sem critério, né? Muito sem critério. E, assim, essa discussão parece não existir. Parece não existir, porque vai lá, vamos buscar um jogador caro, não importa quanto custa, fala-se de milhões de euros como se fossem centavos, e nada parece fazer muito sentido, né? Nada parece fazer muito sentido. Repito, nada contra o Vinha, pelo contrário, mas não entendo toda essa voracidade do mercado por um cara lateral esquerdo, quando você já tem um lateral esquerdo que foi mal em boa parte do ano passado, segundo semestre, mas é um cara jovem, que foi para a seleção. Cara, se não fosse a entrada do Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz, eu não sei o que seria da final da Libertadores 2022, amigo. Aquela jogada da expulsão do Pedro Henrique só acontece porque é o Ayrton Lucas que está ali. Nunca o Felipe Luiz iria naquela bola. E ali muda o jogo. O gol do Gabigol acontece porque o Felipão não substitui o zagueiro, deixa o Fernandinho improvisado, e o Fernandinho é que deixa o espaço onde o Gabriel sozinho empurra a bola para o gol. E o segundo tempo todo o Flamengo não matou o jogo, ficou no 1-0 até o final. Até o final. Então, a participação do Ayrton Lucas em 2022 e primeira metade do ano atual, 23, ela foi boa e até decisiva em dado momento. Esqueceram isso? Todo mundo festejando. O Felipe Luiz, aliás, final de Libertadores, jogou nada nenhuma delas, né? A primeira jogou mal, as outras duas ele saiu no primeiro tempo. Machucado. Mas tem um bom discurso, fala bem, não sei o quê, um cara mais articulado que a média, o pessoal fica todo mundo, parece que está ouvindo, sei lá, uma entidade superior falando. Um exagero danado. Enfim, é o que eu vejo, né? Nada contra a sua participação no clube, mas acho que assim, se desvaloriza alguns jogadores que às vezes têm boa participação e podem render mais e ficam ainda nessa coisa de cultuar 2019 como se isso bastasse para o Flamengo. Não basta, tem que olhar para o presente e para o futuro e ver o que alguns jogadores fizeram e podem voltar a fazer. Então, assim, não entendo você buscar um jogador caro para a lateral esquerda quando você tem ali um bom jogador para a função. Se tiver os dois é ótimo, claro, mas e na direita se tem 3, não tem nenhum. O Varela não jogava com nenhum técnico, né? Agora, no final, o Tite escalou por eliminação, porque os outros dois falharam no jogo contra o Atlético Mineiro, os dois falharam. O Mateuzinho e o Wesley. Os dois falharam. O Atlético vence o Flamengo com erros crassos dos dois. O Mateuzinho, a piada, aquela falha dele no gol do Paulinho. O Wesley erra um passe que dá o contra-ataque do outro gol do Atlético. Então o Flamengo toma um coco no Maracanã do Atlético Mineiro, com falhas do Atlético, e vai o Varela, né? O Tite olhou para o banco e falou, pô, cara, vamos para o Uruguai, vamos ver o que acontece. Mas o fato dele, com diferentes treinadores, nunca jogar, deixa a pulga atrás da orelha. Será que ele treina mal? Só se destacou no treino quando foi agredido pelo Gerson. Aí ele se destacou. Então você tem um lateral de seleção do Uruguai que não se firmou. Tem 2 jovens que também não se firmam. Um deles é muito novinho, o outro acho que já mostrou que não dá. E não se busca um bom lateral direito. Porque se o Flamengo colocar 6 milhões no Vinha, vai ter mais 6 para colocar no lateral direito? Seja ele qual for? Esse é o ponto. O Flamengo parece, sabe o quê? O cara que tem uma casa em reforma. Na sala, ele tem televisão de 78 polegadas, sabe? Ar-condicionado, um sofá maravilhoso, mas ele dorme no chão, ele não tem a cama, dorme no colchonete. No quarto dele não tem um colchonete. Ele não tem uma cama legal para dormir. Mas a sala é espetacular. Imagem 4K, ele vê futebol, vê série e tudo, mas quando ele vai dormir, ele dorme na sala do sofá, que é melhor, tem um colchonete raça ali para dormir. O Flamengo não tem lateral direito, quer ter 2 laterais esquerdos de seleção. Ayrton Lucas, seleção brasileira, e o Vinha, seleção do Uruguai. Aí uma outra questão também, que eu acho que tem que ser pensada. Até falei isso outro dia sobre o Scarpa. Um ponto positivo para o Scarpa, ele não é convocado. Um ponto positivo para o Fausto Vera, que se especulou, que é jovem e é um bom jogador. Jogou bem com o Vitor Pereira, com os técnicos brasileiros desse ano agora. Ele não foi bem no Corinthians, ficou reserva e tal. Mas é 3 anos mais novo que o Thiago Maia, é um jogador que pode ser trabalhado, jogador alto, chuta bem de média distância. Pode ser interessante, não sei. Mas qual a vantagem de um cara desse? Também não é convocado. Ou seja, são jogadores de um bom nível que, de repente, não vão desfalcar tanto. Você tem que pensar um pouquinho nisso também.
Não significa que não vai contratar o cara porque ele é convocado. Não vou trazer o De La Cruz, que ele faz. Não, não é isso. Mas se você tiver alguns caras não convocáveis de bom nível, isso ajuda também, porque você não perde todo mundo na Copa América, que vai ocupar mais 9 datas, né? Nesse ano que vai entrar. Eu acho que isso tudo seria planejamento, você pensar nisso, né? Ó, esse aqui dificilmente é chamado, esse cara aqui é bom, esse aqui tem uma boa relação custo-benefício, não é um cara tão caro, mas vai atender, vai compor bem, segura a onda. Mas não, assim, é tudo meio louco, é tudo meio... sabe, porque, vamos botar a ponta do lápis aí, se for contratar todo mundo. 16 milhões de dólares pelo De La Cruz. Isso dá o quê? Uns 14 milhões de euros, por aí. Vou botar 14 milhões de euros. 6 pelo Vinha, já foi a 20 milhões de euros. Aí tem mais... vamos botar 5 no Léo Ortiz, vai a 25. Aí o Scarpa custa o quê? Estão pedindo 6. Que fecha em 4, 29. Cara, já passou de 30 milhões de euros aí. Para 3, 4 jogadores. E sem lateral direito. E continua sem lateral direito. E vai trazer só um zagueiro. Né? Perdeu o Rodrigo Caio, traz o Léo Ortiz. Vai ficar com quem está lá? Outra questão, eles não conseguiram até agora soltar alguns jogadores pouco utilizados. Caso do Pablo. Porque se você é bom de mercado, você vai conseguir fazer uma negociação. Convencer alguém a levar. O cara tem mercado, não é um zagueiro desprezível. Pelo contrário, vai ter gente interessada. Mas não consegue fazer um bom negócio também de soltar um jogador ou outro. Está todo mundo lá, pela situação que o André destacou. Os caras estão lá porque estão ganhando em dia, ganhando bem. O cara vai sair para quê? Se o cara estiver muito afim de jogar, ele fala, cara, eu quero jogar. Não me interessa ficar aqui ganhando um salário mais alto, então eu topo até ceder um pouquinho para ser titular no outro clube, onde eu possa jogar regularmente. Você viu o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio não quis ir para o Cruzeiro no meio do ano. Foi ruim para ele, porque agora está ruim dele conseguir um contrato que não seja produtividade, porque ninguém sabe como ele está de fato. Ele não jogava no Flamengo. Se ele jogasse emprestado para o Cruzeiro 6 meses e conseguisse jogar, talvez ele agora estivesse fazendo um contrato melhor com o Cruzeiro ou com outro clube. Né? Enfim, mas a coisa é tão boa no Flamengo que o cara não sai, bicho. O cara fica lá. O cara meio que se acomoda lá. Ah, tá bom aqui, vou ficando por aqui mesmo. Entendeu? O Diego Ribas mesmo, acho até que ele foi bem inteligente na época. Ele deve ter pensado para ir para um outro clube, para o Santos, onde ele surgiu. Volta para o Santos. Problemas financeiros. O time mais fraco, brigando para não cair, vou ficar no Flamengo aqui de reserva até o final. E com status de capitão, né? Entrava em campo. Na verdade, vamos combinar, o Everton Ribeiro sempre foi o capitão flanelinha. Ficava guardando o lugar para o Diego. Braçadeira de capitão para ceder para o Diego. Acho até, meu entendimento, o Everton Ribeiro acho um ótimo jogador, parece uma ótima pessoa, um cara muito na dele, muito discreto, mas ele nunca teve perfil de capitão. Liderança, o cara que não grita, o cara que não fala. Não consigo vê-lo como capitão, nunca consegui vê-lo. Mas pela postura mais tranquila, era um cara capaz de ficar como capitão, guardando lugar para o Diego, que era reserva, sem reclamar. Um outro atleta que pusesse a braçadeira, cara, o capitão agora sou eu, você é reserva, pô. Por que eu vou tirar a braçadeira? Esse respeito imenso pelo Diego Ribas, talvez um outro jogador não tivesse. Aí ele foi ficando como capitão, mas ele nunca teve postura de capitão. Você pega um jogo Flamengo e Olímpia, cara, tivesse um capitão de verdade ali, ia rodar a baiana com aqueles caras ali. Eu acho que o Fabrício Bruno é mais capitão que o Everton Ribeiro, às vezes. Embora ter chegado depois, seja mais jovem. Tem mais personalidade. Demonstra alguma indignação, fica puto lá quando a coisa tá ruim, entendeu? O Everton Ribeiro, eu fiz uma pergunta para ele lá no Paraguai, depois da eliminação. E ele fala aquelas coisas, pô. É o jeito dele. Até parece um cara legal, uma boa pessoa, um bom profissional e tal, mas capitão, cara, tem que ter sangue dos Jorge, tem que ter liderança mesmo, sabe? Tem que cobrar dos outros que estão meio preguiçosos, não estão dando tudo. É o capitão, bicho. Aqui no Brasil a gente leva muito pouco a sério isso, né? Você dá a braçadeira para um e vamos embora. Tem muita coisa errada, né?